Como vocês podem observar, o título do vídeo ele é propositivo ao mesmo tempo em que ele é provocativo, porque eu afirmo, com base na experiência que eu tive dentro do Adventismo, que se a Igreja Adventista aceitasse o que nós vamos mostrar agora na Palavra de Deus, haveria um reavamento e reforma no seio da Igreja Adventista. No vídeo anterior, nós mostramos algumas coisas chocantes a respeito da relação de Deus com a humanidade, especialmente com a humanidade caída. Mostramos versículos em Salmos que dizem que Deus forma o coração das pessoas. Ele que forma, ou seja, é Ele que estrutura a nossa mente. Coração na Bíblia é mente. Ele que forma a nossa mente. Ele que forma. Mas por que Deus tem que formar a nossa mente? Por quê? Por que Deus tem que intervir no centro nervoso, no ponto central de toda a alma? Por quê? É isso que nós vamos ver agora. É isso que nós vamos ver aqui agora. Porque nós temos que entender alguns fatos acerca desse assunto e assuntos correlatos. Que fatos são esses que nós precisamos entender? Depois do pecado de Adão, toda a raça humana fora condenada. Condenada à morte eterna. Portanto, obrigatoriamente nós temos que assumir que não há gente inocente no mundo. Nunca houve gente inocente no mundo depois do pecado de Adão. Nunca houve. Não há neutralidade. Não existe essa coisa de neutralidade. Não é? Ou seja, a pessoa podendo escolher servir a Deus, servir ao diabo ou a si mesma. Não há isso. Não há isso. Todos que chegam a esse mundo, depois do pecado de Adão, chegam numa condição de escravos do pecado, escravos de Satanás, mortos para Deus. Chegam na condição de carne. Certo? Condenados. Condenados. Portanto, estamos afirmando, com base nesses fatos assumidos pela Bíblia, que Deus não teria obrigação de salvar ninguém. Não teria obrigação de salvar ninguém. Mas antes da fundação do próprio mundo, ele decidiu salvar muitos. Ele decidiu salvar muitos. Diante de um cenário de um mundo todo condenado, como vai dizer Paulo em Romanos 3,19, Paulo em Romanos capítulo 5, a partir do verso 12, especificamente ali nos versículos de 16 a 19, todas as pessoas foram condenadas pelo pecado de Adão, toda a humanidade fora condenada. Todo mundo é culpado diante de Deus, não é gente inocente. Então, diante desse cenário, nós temos que admitir que Deus não era obrigado a salvar ninguém, mas ele se predispôs a salvar muitos. Por isso que o Evangelho é eterno, ou seja, ele foi elaborado, idealizado por Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, antes da criação do próprio mundo. Deus já decidiu salvar, mas para salvar, ele teria que intervir no próprio ser humano que ele criou, porque o ser humano estava em estado caído depois do pecado de Adão. A humanidade estava em estado de culpa, não inocência, né? Caída diante do próprio Deus. Então Deus teria que intervir naqueles que ele viria salvar. O que o adventista, juntamente com o arminiano, não entende é que Deus não estava sob a obrigação de salvar absolutamente ninguém depois do pecado de Adão. Não existe essa obrigação em Deus. Vocês podem berrar, podem dançar, podem fazer birra. Vocês podem vir aqui escrever as maiores sandices na seção de comentário acerca de Deus, mas ele não era obrigado a salvar ninguém. A boa nova é que ele decidiu salvar antes mesmo da criação do mundo. Antes mesmo da queda, não só dos anjos, bem como dos homens. Mas por que ele precisa formar a mente, então? Gênesis capítulo 6, versículos 3 e 5. Esse vídeo vai demorar um pouco mais, porque eu preciso fechar pelo menos essa parte desse assunto, tá? Nós não vamos esgotar o assunto, é óbvio, nós só vamos fechar uma linha de raciocínio. Gênesis 6, 3 e 5. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Veja, pouco antes do dilúvio, depois do pecado de Adão, óbvio, Deus diz que a humanidade é o quê? Carnal. É carne. Todo ser humano vem ao mundo na condição de carne. Carne. Verso 5. Olha as consequências de se vir a esse mundo na condição de carne, na condição carnal.
O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra. Parece uma descrição do mundo de hoje, né? E que todo o desígnio do coração delas, das pessoas, era continuamente mau. Está vendo? Principal efeito de ser carne, de ser carnal. Olha, maldade se multiplicando. Por quê? Porque todo o desígnio do coração era continuamente mau. E continua sendo. Todo mundo que vem a esse mundo na condição de carne, ele vem nessa condição aqui, de uma mente, de um coração, só designando, só projetando, só desejando o mal, continuamente. E aí, Jesus vai dizer algo interessante acerca da condição carnal da humanidade. João 6,63. Jesus diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Vejam que a condição, desde o pecado de Adão para cá, até os tempos de Cristo e nos nossos dias também, a condição humana não mudou. Porque o próprio Cristo disse: a carne para nada aproveita. A carne para nada aproveita, meus irmãos, em relação a Deus. Em relação a Deus. A carne para nada aproveita. Isso quer dizer o que exatamente? O que o Senhor Jesus estava querendo dizer com isso? A carne para nada aproveita. Essa não é uma afirmação chocante a respeito da humanidade? Não é? Vamos ler o que Paulo disse aqui em Romanos 8, 7 e 8, acerca da carne. Por que a carne para nada aproveita? Paulo, em Romanos 8, 7 e 8, diz assim: porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Está vendo por que a carne para nada aproveita? Como disse Jesus? Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Mas por que mesmo? Porque a carne não está sujeita à lei de Deus, ou seja, à vontade preceptiva de Deus para as nossas vidas. Não está sujeita à vontade de Deus. Nem mesmo pode estar. Paulo está falando de uma impossibilidade da carne. A carne não tem em si mesma a capacidade, a aptidão, o poder de se sujeitar à vontade de Deus, expressa em suas leis. A carne não tem esse poder. É impossível a carne, por ser carne, enquanto se é carne, se sujeitar à lei de Deus. Vocês estão vendo? Verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mais uma impossibilidade da carne. Além dela não poder se sujeitar à vontade de Deus, ela não pode agradar a Deus. Como é que se agrada a Deus? Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então a carne não pode produzir fé. É impossível para a carne, enquanto carne, produzir fé. Estamos dizendo isso aqui há 6 longos anos, mostrando a palavra de Deus. Isso aqui não, veja, isso aqui não tem nada a ver com orientação calvinista ou reformada, não. Isso aqui é palavra de Deus, meus irmãos adventistas. Isso que nós estamos mostrando para vocês é palavra de Deus. Tá? Continuemos então com a linha de raciocínio, mostrando que a carne, enquanto carne, não pode, ou seja, é impossível para ela fazer alguma coisa em relação a Deus. Jesus, naquele papo que ele teve com Nicodemos, um papo muito profundo, ao mesmo tempo clarificador, Jesus, em João 3, no verso 3, Jesus diz assim, Jesus respondeu: em verdade lhe digo, Nicodemos, né? Abrindo parênteses aqui, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, quer dizer que quando eu nasço aqui, quando eu venho aqui, eu chego na condição de carne. Na condição de carne, eu não posso fazer nada em relação a Deus, porque eu sou inimigo de Deus e a minha carne
não se sujeita à vontade de Deus expressa nas suas leis. Desse modo, eu não posso agradar a Deus, ou seja, não posso produzir fé em Deus enquanto carne. Por isso é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo, diz Jesus a Nicodemos. Senão, veja, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, outra impossibilidade para a carne, ver o reino de Deus. Ver o reino de Deus. A carne não pode ver o reino de Deus se ela não nascer de novo. Olha aí, olha o que diz Jesus no verso 5 e no verso 6. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Está vendo? Nascer da água e do Espírito são elementos fora de você. Água, a palavra de Deus. O Espírito é o Espírito Santo, o pneuma de Deus. Se o pneuma de Deus não operar em você, você não terá a mínima condição de fazer nada em relação ao seu novo nascimento. Assim como você não teve condição de fazer nada no seu primeiro nascimento. Não foi você que decidiu vir à Terra, não foi você que decidiu nascer. Você está aqui por obra de seu pai e de sua mãe, por vontade de seu pai e de sua mãe. Vontade da carne, dos dois, pai e mãe, que te trouxeram aqui. Assim, no reino de Deus é a mesma coisa. É o Espírito que tem que produzir em você o novo nascimento. Se você não nascer da água e do Espírito, são elementos fora de você. Fora de você, não está dentro de você. A carne para nada aproveita. Aí Jesus afirma aqui, olha no verso 6. O que é nascido da carne, olha só, que afirmação que parece simplória demais por parte de Jesus. O que é nascido da carne é carne. Quando você vem a este mundo por conta da vontade de seu pai e de sua mãe, você chega no mundo enquanto carne. Foram a vontade dos seus pais que te trouxeram a esse mundo. Vontade carnal, do sangue, do homem, como vai dizer o próprio João, daqui a pouquinho a gente vai ver no capítulo 1. Então, o que é nascido da carne é carne. Jesus não pontuou, mas é carne porque vai continuar sendo carne. Não tem outro jeito. Carne não transforma a carne em espírito. Aí ele diz, o que é nascido do Espírito é Espírito, o que é nascido do Espírito. Portanto, para nascer de novo, é preciso que o Espírito Santo haja em você. Aí você pode estar se perguntando, mas para lá, se eu enquanto carne não posso fazer nada em relação a Deus, porque a carne para nada aproveita, se eu sou inimigo de Deus, não estou sujeito à lei de Deus, se eu não tenho condição de produzir fé em Deus e agradá-lo, como é que eu vou desejar nascer de novo? O Espírito tem que operar em você. Aí alguém, não, mas eu estou encalacrado aqui, mas como o Espírito vai operar em mim se eu não quero? Olha o que diz o verso 7, aí mesmo de João 3. Não fica admirado por eu dizer vocês precisam nascer de novo. Olha, não se espantem, não se admirem, não fiquem chocados por eu afirmar a vocês que vocês vão ter que nascer de novo. E você, Nicodemos, vai ter que nascer de novo. Não fique chocado por eu dizer isso a você. Olha o verso 8. O vento, ou seja, o pneuma, que é a palavra para Espírito Santo aqui na Bíblia, no original grego, o vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Como é que é? Jesus usa a metáfora do vento para nos ensinar algo acerca da operação do Espírito Santo em nós. O vento sopra onde quer. O pneuma de Deus, o Espírito Santo, sopra onde ele quer. Olha, é interessante isso, não é? O Espírito sopra onde ele quer. O Espírito Santo, ele não é determinado, a ação do Espírito Santo não é determinada pela vontade humana, porque a vontade humana é carnal. Se Deus deixa o homem se decidir por ele, o homem jamais se decidiria por ele. Por quê? Porque todo desígnio do seu coração é mal continuamente. Continuamente mal. E vai continuar sendo continuamente mal.
Vocês estão entendendo por que Jesus diz que a carne para nada aproveita? E porque ele disse que é o Espírito que vivifica, ou seja, o sopro do Espírito Santo, esse sopro regenerador do Espírito Santo que produz o novo nascimento, procede da soberania de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito vai soprar naqueles que Deus, soberana e antecipadamente, escolheu salvar. Não adianta. Olha, arminiano, meu irmão adventista, com todo respeito eu digo isso a você, você pode fazer birra, mas contra a palavra de Deus você não pode lutar. O pneuma de Deus, o vento, sopra onde quer, ou seja, o Espírito Santo, ele age, ele opera em quem ele quer. Por que tem que ser o Espírito querendo e não o próprio ser humano? Ora, bolas! Nós vamos ficar dando voltinhas aqui? Ora, é porque a carne, enquanto carne, não quer Deus. A carne, enquanto carne, não quer Deus. Olha, isso está exemplificado em muitos lugares na Bíblia, mas eu vou mostrar um aqui para vocês. João 5, verso 40. Jesus diz assim, olha, para aquele bando de fariseus que andavam com a Bíblia debaixo do braço: contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Vocês não querem. Isso aqui não é sinal de livre-arbítrio, isso aqui é sinal de escravidão da carne. Escravidão da carne é o pecado. Vocês não querem vir a mim. Vocês estão com a Bíblia debaixo do braço, vocês estudam a Bíblia, leem a Bíblia. São elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim. Jesus está deixando claro que esse não querer ir a ele é o quê? É uma característica natural da carne, de quem está vivendo na carne. A carne não quer compromisso com Deus. A carne não deseja, não tem vontade de pertencer a Deus, de se submeter a Deus. Vimos isso em Romanos 8, 7 e 8. O pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Nem pode, impossível a carne se sujeitar a Deus. Logo, Deus tem que agir por ele mesmo. Tem que agir por ele mesmo. E aí, ele tem que escolher salvar. Ele decidiu escolher salvar aqueles que ele efetivamente vai salvar. É com relação a isso que o arminiano não concorda. Porque o arminiano, ele vai assumir, especialmente o adventista, de que não, Deus não escolhe ninguém porque ele deseja salvar toda criatura da face da terra. Ele deseja salvar. Ele tem a vontade de salvar, mas ele não vai salvar toda criatura por conta do livre-arbítrio. Esse é o dilema, né, do arminiano, do meu irmão, da minha irmã adventista. Quer dizer que o livre-arbítrio humano é soberano em relação ao livre-arbítrio divino. É isso mesmo. Porque se Deus fica impossibilitado de agir por conta do livre-arbítrio humano, e a Bíblia está dizendo que a carne, enquanto carne, não pode se sujeitar à vontade de Deus, não pode agradar a Deus, é inimiga de Deus, a carne para nada presta, todo desígnio do coração carnal é mal continuamente. Se Deus fica à espera do livre-arbítrio humano, quantos vão se salvar, arminianos? Meus queridos irmãos adventistas, quantos irão se salvar se Deus fica à espera de uma reação do livre-arbítrio humano que é carnal? Eu estou falando livre-arbítrio, não é aceitando a suposição de livre-arbítrio. Nem aceitando isso, eu estou falando com base naquilo que vocês creem. Livre-arbítrio. Se Deus fica à espera do livre-arbítrio humano, quantos ele irá salvar? Nenhum! Porque a carne para nada aproveita. É isso que nós estamos mostrando aqui com riqueza de detalhes na palavra de Deus. Olha o capítulo 1 de João, meus queridos, versos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, está falando acerca de Jesus, o evangelista João aqui, falando acerca daqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder
de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quem recebeu Jesus enquanto Salvador, enquanto Filho de Deus, é porque recebeu o poder desse mesmo Deus para crer. Não foi da própria vontade deles, desses que receberam. Eles tiveram que receber o poder de Deus para crer e receber Jesus. É isso que o texto está dizendo. Olha o verso 13. Falando acerca desses que receberam Jesus, que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ora, por que teve que ser assim? Não da vontade do sangue, da carne e do homem. Tudo é uma coisa só. Por que teve que ser assim? Porque estávamos todos perdidos na carne, impossibilitados de nos sujeitar a Deus, de querer Deus, de desejar Deus, de ter vontade de Deus. Então, esse negócio de falar que o livre-arbítrio é que vai determinar a salvação das pessoas, isto é antibíblico, meus irmãos. Primeiro, porque não existe livre-arbítrio. Segundo, porque todo mundo que chega a esse mundo chega enquanto carne. A carne para nada aproveita. Quando é que vocês vão aceitar o que a palavra de Deus está dizendo? Pelo amor que vocês têm a Deus e a palavra dele, aceitem o que a palavra de Deus está dizendo. Não é porque esse mero mortal, mísero homem que vos fala aqui, está falando com vocês, não. Aceitem o que a palavra de Deus está falando. Aceitem o que a palavra de Deus está dizendo. Então quer dizer que a vontade do homem, ela para nada presta? É claro que não. Jesus disse isso, a carne para nada aproveita. Nada em relação a Deus. Nada. E aqui, em João 1, fica claro que é a vontade do próprio Deus que tem que produzir novo nascimento. O pneuma, ou seja, o vento de Deus, sopra onde quer. Por que tem que ser assim, o pneuma soprando onde quer? Por quê? Porque a carne, por ser carne, e enquanto carne, não tem esse querer Deus, não tem essa vontade. É por isso. Olha o que Tiago, capítulo 1, vai nos dizer. Tiago, capítulo 1. Olha, vamos ver os versos 16 a 18. Não se enganem, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Olha o verso 18 aqui. Pois segundo o seu querer, olha, segundo o seu querer, querer de quem? Do Pai das luzes, em quem não pode haver variação nem sombra de mudança. É segundo o querer do Pai das luzes. É segundo o seu querer, e segundo o seu querer, ele nos gerou através do que, irmão, irmã adventista? Pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Olha, segundo o seu querer. Vocês estão vendo por que se Deus fosse esperar o querer humano e o seu livre-arbítrio, Deus ficaria assim, ó, eternamente? Deus ficaria assim, ó, eternamente, se Deus fosse esperar o livre-arbítrio humano se decidir por ele. Deus ficaria assim. Vamos ver aqui, vamos esperar. Quem é que vai se decidir por mim, diria Deus. Vamos aguardar. Vamos ver aqui. Deus esperaria eternamente. Por quê? Porque como a palavra de Deus está nos dizendo, quem recebe Jesus, quem crê em Jesus Cristo, não crê porque nasceu da carne, da vontade da carne, do sangue do homem. Mas por causa de quem mesmo?
por causa do próprio Deus que lhes deu o poder para crerem em Jesus. Ou seja, é o querer de Deus que determina o novo nascimento. É o querer de Deus. O vento sopra onde quer. O vento é que sopra onde ele quer. Por que tem que ser assim? Porque a carne não quer. Vocês estão entendendo? A carne não quer. A mente humana não quer. O coração não quer. Olha o que Paulo nos diz em Filipenses capítulo 2, verso 13. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Presta atenção nisso, meus irmãos adventistas. Pelo amor que vocês têm a Deus e a palavra, eu vos rogo. É Deus que efetua em vocês o querer Ele mesmo. Deus tem que intervir em nosso coração e nossa mente para produzir esse querer, pertencer a Ele, pertencer a Jesus, ao Espírito Santo. É o próprio Deus que tem que querer. Se Deus não querer, você, enquanto carne, jamais vai querer, meu irmão. Aceite o que a palavra está dizendo. Não aceite o que eu estou dizendo. Aceite o que a palavra está dizendo. É por isso que Paulo, em Romanos 9, olha só como a Bíblia é interessante quando você procura estudá-la livremente. Romanos 9, versículo 16, Paulo diz assim: assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, que tem misericórdia. Não depende de quem quer, porque quem supostamente poderia querer, não pode querer. É impossível ele querer, porque está na carne. Por isso é que Paulo está olha, não depende de quem quer, ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Vocês estão entendendo? A lógica da palavra de Deus é essa. Independentemente de ser calvinista, reformado, arminiano, pelagiano, prestem atenção na palavra, meus irmãos. A palavra é fortíssima nesse ponto aqui. Agora, um outro ponto, como já foi dito diversas vezes, inclusive no vídeo anterior. Quer dizer que para me salvar, Deus tem que me tornar bonequinho dele? É isso? Deus tem que me tornar um bonequinho dele? Deus tem que fazer de mim uma marionetezinha dele? É isso? Claro que não, meu irmão. Claro que não. Ele vai o quê? Fazer o quê com você? Sem fazer de você um bonequinho. Veja o que Deus vai fazer com você, maravilhosamente. Ezequiel 11, 19 a 21 diz assim: eu lhes darei um só coração e porei um espírito novo dentro deles. Olha, é Deus que tem que nos dar um novo coração. O quê? Uma nova mente. Ele nos dá um novo coração. O vento sopra onde quer. Porém, um espírito novo dentro deles. Tirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Veja, carne aqui, nesse contexto, não tem o mesmo sentido de carne naqueles contextos que eu apresentei para vocês. Carne aqui é um coração sensível à voz de Deus. É isso que carne, nesse contexto, quer dizer. Para que andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Está vendo? Deus tem que pôr em nós um coração novo, um espírito novo, para que a gente seja sensível à sua voz, para que a gente possa andar nos seus caminhos, obedecer à sua vontade, expressa nas suas leis. Porque enquanto isso não acontecer, enquanto Deus não nos der um novo coração, ou seja, fazer um transplante de coração em nós não vamos querer Ele. É por isso que é o querer de Deus que determina o nosso novo nascimento. O Espírito sopra onde quer. Olha o que Ezequiel diz em Ezequiel 36, 26. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Olha. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Somente depois de nos dar um novo coração, de pôr em nós o seu espírito, é que
nós teremos todas as condições de nos sujeitarmos à vontade de Deus. Nunca antes. Nunca antes. Eu vou encerrando esse vídeo lendo. Não encerrei o assunto, não fechei o assunto, não. Eu sei que esse vídeo ficou longo, mas eu precisava mostrar isso aqui para vocês. Olha, Jeremias 24, versículo 7. 24, versículo 7. Olha a promessa de Deus. Eu lhes darei um coração, mente, para que me conheçam, para que saibam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Eu lhes darei um coração para que me conheçam. Se Deus não nos dá um novo coração, se Deus não opera em nós um transplante de coração, ou seja, de mente, nós jamais o conheceríamos. Deus ficaria assim, esperando o livre-arbítrio humano, que diante dele é mais soberano do que o próprio Deus. Imaginem isso, que loucura é imaginar isso. Deus se sujeitando a um suposto livre-arbítrio humano, à espera do livre-arbítrio humano se decidir por ele. Quando é que isso vai acontecer, segundo o que a Bíblia nos diz acerca da carne? Nunca! Nunca! Por isso, meus irmãos, eu encerro lendo Romanos 12, de 1 a 2, diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo está falando para a gente convertida. Sacrifiquem o vosso corpo, porque a vossa mente, o quê? Olha, este é o culto racional de vocês. Sacrificar o corpo significa não dar aso à carne, porque nós habitamos num corpo carnal. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, do coração, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Enquanto Deus não opera em nós o novo nascimento, o Espírito sopra onde quer. Deus é quem efetua em vós o querer e o realizar. Pois é segundo o seu querer que ele nos gerou de novo pela palavra da verdade. Tem que ser pelo querer de Deus. É o querer de Deus em nós, é o transplante de coração que Deus processa em nós, que faz com que a nossa mente seja renovada, transformada. E aí sim a gente vai experimentar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Antes de Deus fazer isso, não tem jeito. Então, meu irmão, para com essa coisa de ficar querendo obrigar Deus a salvar todos. Se ele não quis salvar todos e não vem salvar todos, quem é você para questionar Deus? Quem é você para questionar Deus? Deus não é obrigado a salvar ninguém, mas vai salvar muitos. E olha, levante as mãos para o céu. Agradeça a Deus, dê glória a Deus. Se você crê em Jesus, isso significa que você é um eleito dele, que você é um escolhido. Agora, não fique aí, todo enciumadinho, todo afetadozinho, indignadozinho, querendo colocar sobre Deus uma obrigação que ele não tem, que é de salvar todos. Ele salva quem ele quer. E é isso que a Bíblia diz. Se não houvesse escolha soberana de Deus antes da criação do mundo, predestinação divina para a vida, para ele mesmo, ninguém seria salvo. Ninguém seria salvo. Prestem atenção nisso, meus queridos irmãos. Não ouçam a mim, ouçam a palavra de Deus. Eu volto repercutindo mais coisas acerca desse assunto. Eu sei que esse vídeo ficou longo de novo, eu não queria, mas não teve jeito. Se a Igreja Adventista aceitasse isso que foi proposto aqui, e mais essas coisas que nós estamos propondo dentro da palavra de Deus, com toda certeza eu lhes afirmo uma coisa: haveria um reavivamento e reforma verdadeiras ou verdadeiros dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Que Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até aqui, em nome de Jesus. Amém.